Senhoras e senhores vereadores e demais cidadãos aqui presentes, boa noite. Cumprimentamos também a todos que nos acompanham ao vivo via internet pelo site da Câmara Municipal. Invocando a proteção de Deus, inspirado nos legítimos princípios da democracia, da justiça e do direito, e havendo número legal de vereadores, declaro aberta a 12ª sessão ordinária de 2017. Neste dia 25 de abril de 2017, determinando aos vereadores e vereadoras e convidando os demais presentes, se puderem, que se mantenham em pé para fazermos uma reflexão divina. Feito pela vereadora Maria Lúcia. Boa noite, vereadora e vereadores aqui presentes, quem se faz presente aqui no plenário e quem nos acompanha pelo site. Farei a leitura do Salmo 119. A palavra de Deus ilumina o caminho do homem. Felizes os íntegros em seu caminho, os que andam conforme a vontade de Javé. Felizes os que guardam os seus testemunhos, procurando-o de todo o coração, aqueles que andam no caminho dele sem praticar a injustiça. Tu promulgaste os teus preceitos para serem observados à risca. Que os meus caminhos sejam firmes para que eu observe os teus estatutos. Então eu não sentirei vergonha ao considerar os teus mandamentos todos. Eu te celebrarei de coração reto, aprendendo tuas justas normas. Vou observar os teus estatutos, não me abandones nunca. Como um jovem poderá conservar puro o seu caminho? Observando a tua palavra. Amém. Está aberto o pequeno expediente. Obedecendo os preceitos regimentais, solicito que faça a leitura da pauta número 017-2017, a primeira secretária, a vereadora Ivani. Boa noite a todos os vereadores, vereadora aqui presente, a todos que estão aqui na casa, àqueles que estão nos acompanhando pelo site da Câmara e aos nossos funcionários. Histórico da sessão. Ementário da pauta número 017/17. Edital da pauta da ordem do dia. 12ª sessão ordinária da 17ª reunião anual. Primeiro ano legislativo. 16ª legislatura. Realizado no dia 25 de abril de 2017, às 20 horas. Primeira parte, pequeno expediente. Expedientes recebidos. Convite da Secretaria Municipal de Saúde, convida o presidente e os demais vereadores e vereadoras para o evento Dia Nacional de Prevenção ao Combate à Hipertensão Arterial, a realizar-se no dia 26 de abril de 2017, a partir das 9 horas, no Centro Cultural, com a palestra do Dr. Luiz Henrique Itimura. Convite do Departamento de Cultura. Convida o presidente e demais vereadores e vereadoras para o evento Circuito Estrada Fora, a realizar-se nos dias 26 a 27 de abril de 2017, no Parque de Festas, conforme programação anexa. Expedientes enviados. Ofício do vereador 051/2017, de 18/4/2017, da vereadora Ivani de Camargo Souza, ao deputado
Federal Diego Garcia solicita uma emenda parlamentar. Ofício SACM 052/2017, de 17/3/2017, do presidente da Câmara Municipal ao Executivo Municipal, encaminha proposições dos vereadores aprovados na 11ª sessão ordinária de 2017. Ofício SACM 053/2017, de 25/04/2017, do presidente da Câmara Municipal ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná, encaminha prestações de contas. Matérias para a deliberação plenária, proposições do Legislativo Municipal. Requerimento 042/2017, autoria Maria Lúcia Estelato da Silva. Requer que, depois de ouvido o plenário, seja encaminhado ao Executivo Municipal a seguinte providência: requer contratação de um profissional habilitado para tratamento de canal. Justificativa. Senhor Prefeito, recebemos inúmeros questionamentos da população acerca da ausência de um profissional habilitado para realizar tratamento de canal no município de Sertaneja. Desta forma, solicitamos que sejam tomadas as devidas providências para a contratação do referido profissional para suprir mais esta necessidade da população, em especial da população carente. Do Executivo Municipal, nada constou. Matérias em trâmites e procedimentos, aguardando parecer nas comissões. Projeto de lei do Executivo PLE 030/2017. Autoria do Executivo Municipal. Dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do inciso 9º do artigo 37 da Constituição Federal e da outras providências. Projeto de lei do Executivo PLE 031/2017, autoria Executivo Municipal. Autoriza o Poder Executivo firmar acordo de cooperação federativa entre o município de Sertaneja e a União, por intermédio do Ministério da Cultura, MINC, visando o desenvolvimento do Sistema Nacional de Cultura e da outras providências. Aguardando inclusão à ordem do dia. Projeto de lei do Legislativo PLL 002/2017, autoria Mesa Diretória, primeiro biênio. Dispõe sobre a concessão de diárias de viagem para servidores da Câmara Municipal de Sertaneja e agentes políticos e da outras providências. Sob pedido de vista. Projeto de lei do Legislativo PLL 003/2017, autoria Fábio Valério. Dispõe sobre a prestação de contas semanais sobre licitações e contratos do Executivo Municipal e da outras providências. Ata da sessão anterior. Ata da 11ª sessão ordinária de 2017. Segunda parte, ordem do dia. Despacho do presidente, nada constou. Discussão, votação única. Requerimento 042/2017. Primeira discussão, votação. Projeto de lei do Executivo PLE 032/2017. Segunda discussão, votação, nada constou. Terceira discussão, nada constou. Terceira parte, grande expediente. Quarta parte, explicações pessoais. As matérias lidas no expediente desta sessão ficam à disposição da Secretaria da Casa.
registra-se e publica-se. Gostaria de ler neste momento, né, um agradecimento da moradora Luzia Lido. Venho, por meio dessa, agradecer à secretária da Saúde, Silvana Germano, e do digníssimo prefeito, Jamison Donizete, pela atenção e carinho por atender o pedido de uma mãe desesperada, que vinha há tempos correndo atrás da cirurgia do seu filho Douglas, pois a mesma não tinha recebido apoio da gestão passada, sendo que o vereador Galego foi testemunha, sempre dando apoio. Eu, como mãe, estou dando parabéns por essa nova gestão, pois o meu filho já realizou a cirurgia e ocorreu tudo bem, graças a Deus. Pois eu digo, o que não faz sem querer tem o meu repúdio, e o que faz com carinho tem os meus agradecimentos. Não devemos só crucificar, mas também elogiar quando merecemos. Obrigada desde já e Deus abençoe a todos. Vou ler também o convite aos vereadores. A diretora do Departamento de Cultura, juntamente com a Diretoria de Turismo, vem pelo presente convidá-los a participar do evento Circuito Estrada Fora, a ser realizado nos dias 26, 27 e 28 de abril de 2017, na cidade de Sertaneja. Em votação, a ata 12ª sessão ordinária de 2017. Não havendo manifestações, a referida ata está aprovada. E nada mais havendo, está fechado o pequeno expediente. Está aberta a hora do dia. Neste momento, encerra-se as inscrições para o uso da palavra no grande expediente de explicações pessoais. Cumprindo o que determina o artigo 132, parágrafo 1º e 2º do Regimento Interno, e o artigo 38 da Lei Orgânica Municipal, solicito a verificação de quórum, feito pelo segundo secretário, vereador José Carlos Pardinho. Boa noite a todos. Obrigado pela presença de cada um de vocês. Fábio José Pimenta. Presente. Fábio Valério. Presente. Ismael Serafim Tavares. Presente. Ivanide Camargo Souza. Presente. José Carlos Pardinho. Presente. José Luiz Marcus. Presente. José Vanderlei Suderi. Presente. Maria Lúcia Telado da Silva. Presente. E Valdecir Carlos Martins. Presente. Havendo o número legal de vereadores, iniciamos as deliberações. Requerimento 042/2017. Autoria: vereadora Maria Lúcia Telado da Silva. Requer que, depois de ouvido o plenário, seja encaminhado ao Executivo Municipal a seguinte providência. Requer a contratação de profissional habilitado para tratamento de canal. Eu coloco em discussão o requerimento. Peço palavras, presidente. A palavra está com a vereadora Maria Lúcia. Entrei com este requerimento, né, pedindo a contratação deste profissional, né, que seria o dentista especializado, né, para que se faça o tratamento de canal, como já disse, porque fui procurado e me questionaram o porquê que este serviço, né, não está parado, né, não está atendendo a população, sendo que, né, teve pessoas que começaram, né, esse tratamento na gestão passada, né, está parado, e pessoas que precisam fazer este tratamento. Nós sabemos que este tratamento é feito somente para pessoas carentes, né, com o parecer da social, e é um tratamento caro, né, que muitas pessoas não têm condições de estar arcando com essa despesa que seria o tratamento de canal. Sei também que para se contratar este profissional precisa se fazer a licitação, né? Então, né, gostaria de ter uma resposta do executivo, né, se já está sendo providenciado este profissional, se vão retomar
este serviço. Seria só. Aí em discussão, eu coloco em votação o requerimento 042 de 2017. Fábio Augusto Valério. Sim. Fábio José Pimenta. Sim. Ismael Serafim Tavares. Sim. Ivanilde Camargo Souza. Sim. José Carlos Pardinho. Sim. José Luiz Marcus. Sim. José Vanderlei Suderi. Sim. Maria Lúcia Telado da Silva. Sim. 8 votos favoráveis. O requerimento 042 de 2017 está aprovado. Primeira discussão e votação. Projeto de Lei do Executivo PLE 032 de 2017. Autoria: Executivo Municipal. Altera o dispositivo da Lei de Estrutura Administrativa do Município de Sertanejo, Estado do Paraná, Lei 1577/2012, de 5 de julho de 2012. Eu coloco em discussão. Peço a palavra, senhor presidente. A palavra está com a vereadora Maria Lúcia. Como eu já disse, né, na semana passada em tribuna, este projeto, sem dúvida, será aprovado, né, por esta casa. Vou votar contra este projeto, porque seriam 20% de cargos comissionados efetivos, para funcionários efetivos. Ele está diminuindo este cargo para 10%. Com certeza, alguma coisa tem para ele querer diminuir de 20% para 10%. Ou é promessa de campanha, para se cumprir algumas promessas. Sabemos que, no máximo, 4 pessoas que poderão ser contratadas só com este projeto, mas já seriam 4 pessoas a menos brava com a administração. Sabemos que isso aqui também não vai resolver o problema dele. É legal? Pode ser até legal, mas, no meu ponto de vista, é imoral. Então, vou ser contra este projeto. Seria só. Ainda discussão? É sua palavra? A palavra está com o vereador Ismael Serafim Tavares. Engraçado, senhor presidente. O prefeito Neudes Oliveira tinha 120 carros comissionados. Nunca vi essa vereadora vir falar alguma coisa aqui. O João vai arrumar 4 carros e ela vem meter a boca. É muita demagogia. E era só isso. Ainda discussão? Peço a palavra, senhor presidente. Não, pode falar. A palavra está com o vereador Fábio Valério. Boa noite a todos. Eu fiquei estarrecido com esse pedido do prefeito municipal, tendo em vista que ele foi presidente do sindicato dos funcionários. Temos mais um companheiro na casa, vereador eleito, que era vice-presidente do sindicato, e eles estão indo contra o funcionalismo público. Por que eu digo isso? Porque ele está diminuindo a oportunidade de funcionários de carreira de serem chefes, de ganharem um pouco mais por um período de 4 anos. Teve companheiro na nossa casa, aqui que disse que o pessoal já ganha tanto, mas não é bem assim. Eu citei hoje à tarde aqui numa conversa informal com outros companheiros, nós temos funcionários na casa, funcionários na prefeitura que são competentes e não ganham tanto, que eles poderiam muito bem se enquadrar nesses cargos que o prefeito está querendo trazer de fora. Eu digo isso por quê? Porque se a pessoa já é concursada na prefeitura e ela ganha R$ 1.500, para ela assumir um cargo de chefia de R$ 2.800, ela onera o município em R$ 1.300. Do jeito que o prefeito municipal quer fazer, ele vai onerar o cofre da prefeitura em sua totalidade. E eu não tenho autorização, não conversei, mas vou citar alguns nomes. Nós temos aqui o Júnior,
que trabalha na licitação, excelente funcionário. Ele não se envolve em política, tem ao lado dele, que poderia ter um salário baixo de concurso e poderia ser enquadrado em alguma chefia. Ele tem capacidade para isso. Temos a Miriam, trabalha na contabilidade, que já foi no município controle interno, que dos cargos é o mais importante do município. Ela foi controle interno por 4 anos. Era outra pessoa da prefeitura que poderia assumir um cargo de chefia. Temos mais gente. Temos a Vilma Feliciano, que já trabalhou de secretária nessa casa, já trabalhou na licitação, que também poderia estar ocupando o cargo de chefia. Mas eu não sei por que o prefeito está virando as costas para esses funcionários e querendo trazer gente de fora para onerar os cofres públicos. Seria só isso, senhor presidente. Aí em discussão? Peço a palavra, senhor presidente. A palavra está com o vereador José Marcos. Boa noite, vereadores, vereadoras, quem está presente aqui, que nos ouve e assiste pela internet. Eu sou contra esse projeto simplesmente pelo assunto seguinte. Tem pessoas que ganham bem na prefeitura, a gente sabe disso, mas tem pessoas que recebem um pouco menos. Então, eu acho que poderia aproveitar essas pessoas para usar esses cargos. Agora, a administração é do prefeito, ele põe quem ele quer, paga o que ele quer. Se der certo, parabéns. Se der errado, também... Vereador, depois o senhor me dá uma parte. Sim. Então, o que eu vejo é o seguinte, a gente aqui está defendendo o funcionalismo público. Veio gente falar comigo, tanto do lado que votou para o prefeito, como não votou, que queriam uma chance para ganhar um pouquinho mais, está passando necessidade na casa, alguma coisa. Então, o meu ponto de vista é só nisso aí. O prefeito que ele quer contratar quem ele quiser, pagar o que ele quiser, isso é problema dele, da administração dele. Agora, do resto, eu acho que devia prestigiar os funcionários da cidade. Agora, se não tem nenhum funcionário competente na administração, aí eu não posso falar nada. Na parte? Pode. Quando dizem, né, que na administração do Neutra eram 120 cargos, pode ser que no começo até fosse isso mesmo, 120 cargos em comissão. Só que quem abaixou esses 20% aqui para 20% em comissão foi ele. Se fazer um comparativo os cargos dele com os cargos de hoje, né, então nós vamos ver. E, nobre colega, né, quando o senhor disse, o senhor não sabe o porquê que ele está fazendo esse projeto, o colega ele já confirmou que seriam só 4 cargos a mais que ele colocaria para este projeto aqui. Então, isso aqui eu volto a dizer, é promessa de campanha política. Seria só. Aí em discussão? É só. Obrigada. Aí em discussão? Eu coloco em votação o projeto de lei executivo PLE 032/2017. Primeira votação. Fábio Augusto Valério. Não. Fábio José Pimenta. Sim. Ismael Serafim Tavares. Sim. Ivani de Camargo Souza. Sim. José Carlos Pardinho. Sim. José Luiz Marcos. Não. José Vanderlei Suderi. Sim. Maria Lúcia Telato da Silva. Não. 5 votos a favor e 3 contra, presidente. O projeto de lei executivo PLE 032/2017 foi aprovado em primeira votação. Mas, nada mais havendo, está encerrada a ordem do dia. Está aberto o grande expediente. Eu convido o vereador Fábio Valério que faça uso da tribuna, 10 minutos. Boa noite a todos novamente. Vamos começar os 10 minutos que eu tenho hoje. Primeiro, parabenizando
a funcionária pública Amanda, coordenadora de esportes, pelo evento que foi organizado domingo no Jardim das Flores. Também queria parabenizar o senhor presidente da casa, o senhor Galego, que a semana passada ele explanou para a população as ideias do administrativo em relação às casas populares rurais, às casas populares no Paranagi, às casas populares de baixa renda. E ele só esqueceu de um detalhe, que as 42 casas que já estão encaminhadas foram feitas na administração passada. Mas eu tenho certeza que foi um equívoco que ele cometeu, porque não é do perfil dele ter esse tipo de atitude. Quero parabenizar nosso nobre companheiro Fabinho Pimenta pela emenda que ele conseguiu junto com o deputado, que eu vi no Facebook, no valor de 150 mil, se eu não me engane, e emenda, salvo engano, endereçada à saúde do município. Pois bem, temos na casa 9 vereadores, que sempre aprovaram o que o prefeito pediu. O vereador não está aqui só para falar sim ou não, está aqui para fiscalizar também, e também para ajudar o executivo municipal a administrar a cidade. Então o prefeito está tendo o apoio dos vereadores, está tendo o apoio também da oposição, que sempre vota nos projetos que ele pede. Todos os projetos que o prefeito pediu, salvo de hoje 20%, foi aprovado. Esse a gente não sabe ainda. E na maioria das vezes teve voto meu, o voto do Zé, o voto da senhora Maria Lúcia concordando com o projeto. E ele fez uma propaganda na cidade falando 100 dias de administração. E o pessoal está querendo saber, mas quantos 100 dias eles vão ter que aguardar para ter as consultas médicas pagas? Quantos 100 dias mais eles vão ter que aguardar para não ir daqui Campo Largo e comer esfirra, ter o almoço, ter a janta, porque não são todos que têm o dinheiro para pagar? A população quer saber quantos 100 dias mais eles vão esperar para ir em Arapongas e ter a refeição, o prato feito, a marmitex. Porque limpar a praça, limpar não sei aonde, pintar meio fio, isso é obrigação do prefeito. Ele não está fazendo favor para o município. Isso é obrigação. Porque se ele deixar a praça abandonada, ele não vai ganhar de novo, não sei se ele quer. Então não adianta vir depois outro aqui falar, mas a administração passada não fazia. Realmente, se a administração passada não fazia, é esse o motivo que a administração passada não está mais no poder da prefeitura. Então não adianta porque estava errado, continuar errado. Se estava errado e eles ganharam a eleição com uma nova proposta, vamos fazer essa proposta entrar em ação. Vamos fazer diferente. Parabenizo o prefeito por estar pagando o ônibus dos estudantes que vai para Cornélia à noite, para a faculdade. Só que já está na hora dele licitar um ônibus também, pedir para um dos cão de guarda dele, em Londrina, em Sertanópolis, achar construção civil, achar algum lugar para esse pessoal trabalhar e pagar um ônibus também para levar os trabalhadores para outra cidade, já que não tem um emprego aqui na cidade. Se ele for na Iticom, a Yoshi, a construção civil em Londrina está precisando de gente. E nós temos muitos pais de famílias aqui que estão esperando o emprego, que foi prometido em Palanque. Não sou eu que estou falando, não. Foi ele que falou no Palanque. E já são 100 dias. E eu não vejo nenhuma movimentação. A gente ouviu a dona Ivani ler uma carta. Parabenizo pela carta. Sinal que teve um morador de Sertaneja que foi beneficiado com alguma coisa. Só que nós somos em 5 mil e não em 1. Então, eu espero que o prefeito olhe com carinho para o povo, porque foi o povo que elegeu o prefeito. O prefeito está sentado naquela cadeira e nós estamos sentados nessa aqui por causa do povo de Sertaneja. Aquele que mais precisa, é aquele que mais tem o poder do voto. Em relação
o projeto de lei do prefeito, só repetindo o que eu já falei, eu acho que na prefeitura tem funcionários capacitados para exercer cargos de chefia, citei até alguns nomes, e também a gente espera que o prefeito, mesmo esse projeto passando, ele olhe com carinho para dentro do quintal dele, que lá do lado dele tem gente competente para assumir sim cargo de chefia. Seria isso, senhor presidente. Muito obrigado. Eu convido o vereador José Marcus que faça uso da tribuna. 10 minutos. Boa noite, vereadores e vereadoras, quem nos assiste aqui na casa e quem nos ouve e vê pela internet. O que me traz à tribuna é um assunto muito desagradável. Semana passada eu falei que teve gente, chefes de alguns setores, com assédio moral com os funcionários. E realmente aconteceu. Só que a pessoa não quis que falasse o nome por medo de represálias. E eu vou dizer mais uma coisa. Eu sou testemunha viva de represálias no município. Aconteceu com a minha esposa, que estão querendo mostrar o poder, que eles são a maioria, que foram eleitos pelo povo, que fizeram. A escola onde ela trabalha tem várias reclamações. Vários profissionais vieram à secretaria pedir para sair da escola. A minha esposa não veio. Aí fizeram uma reunião no final de semana, do lado do prefeito, e cogitaram tirar a diretora, ventilaram o nome. O que aconteceu? A cidade inteira ficou sabendo. Sábado e domingo foi um rebuliço sertanejo, Paranagi, todo mundo falando só disso. O que aconteceu ontem? Foi ventilado o nome. Não aconteceu. Mas o que aconteceu foi o seguinte. Eu tive no gabinete do prefeito falando sobre o projeto dos cachorros, que muita gente pode não dar valor, tirar sarro, alguma coisa, mas também é saúde pública. E ele não teve a coragem de falar para mim que a minha mulher ia ser transferida. Sem razão nenhuma. Passado 10 minutos que eu estava no gabinete do prefeito, a minha esposa foi chamada na Secretaria de Educação e foi avisada que ela foi transferida. O motivo? Que ela perguntou para a diretora alguma coisa, a diretora não gostou, falou que quem manda são eles, que vocês perderam a eleição. Realmente, nós perdemos a eleição. Mas aqui está escrito, ó, está o plano de governo, não é do 15, é o 55. Está escrito aqui, ó, garantir qualidade digna de trabalho aos servidores e servidoras públicas municipais, sem opressão, perseguições, transferências imotivadas, valorização e qualificação de toda a categoria, respeitando seu órgão de classe, sempre aberto ao diálogo, inclusive para aperfeiçoamentos, estatutos e planos de cargos e carreira dos servidores municipais. Muito, né? Foi 100 dias. Eu achei que ia demorar mais um pouquinho para acontecer isso aí, mas já vi que aconteceu. Esperava que não ia acontecer, porque aqui está muito bonito o plano de governo, que não ia ter perseguição. Que não... E mais uma coisa, fui conversar com a secretária de Educação hoje, para saber o motivo que a minha esposa foi transferida do local. Não tem motivo. Diz que o motivo simplesmente quer fazer uma readequação. Só que no começo do ano, a minha esposa ia trabalhar na 5ª série no Antônio Luiz Valério e Antônio Stelato. Eu conversei com o prefeito, prefeito, é complicado, nunca teve ninguém trabalhando em 2 séries em escolas. Tá bom, eu vou conversar com a secretária de Educação e ver o parecer dela. E ele me respondeu que o parecer, tranquilo, que não é cansativo, não dá certo. Trocou, deixou minha esposa lá no Antônio Stelato, trabalhando com a série, e à tarde um contraturno. Agradeci o prefeito. Agora, o que a secretária me falou hoje? Que foi uma resolução deles, porque para amenizar o ambiente. Agora, vem cá. Se teve 3 outras professoras que desceram e pediram para sair da escola, que o ambiente é pesado, que vão perguntar alguma coisa para quem chefia lá, é só dando coice, falando à frente dos pais, respondendo sem educação. Tudo bem, minha mulher não veio, mas ela foi a transferida, porque é uma reunião, a harmonia. Eu perguntei, então quer dizer que a minha mulher é a laranja podre do negócio? Ela falou, não, mas é que tem que ter harmonia na escola. Eu falei, então por que não tirou 2 períodos?
Então, vocês querem dizer, eu mostrar o poder que vocês têm, de tirar de uma escola, pôr na outra para judiar? Tudo bem. Falei ali antes do projeto do prefeito. Ele põe quem ele quer, ele paga o que ele quer. Não sou contra, é a equipe dele. O que eu sempre falei, não fiz parte de outras gestões, esse assédio moral está escrito aqui que não ia ter, e está tendo. Então, se tem assédio moral, isso aqui não vale nada para mim. E ela, simplesmente ela falou que teve o... Eu perguntei para ela, ô Josi, mas agora você está... A secretária de Educação, mas agora você está voltando atrás da sua palavra que 2 regências dá certo? É, mas isso aí é um remanejamento. Eu falei, então só por que a minha esposa? Não teve resposta. E o que eu vejo é o seguinte, as outras professoras que desceram para reclamar, simplesmente ficaram no mesmo lugar. Agora eu vejo só uma coisa, mostrar o poder é facinho, só que tem que arcar com as consequências. E mais uma coisa, o que eu falo é o seguinte, foi gente do lado que votou no Neutro, do lado que votou no Jamison. Teve uma pessoa que foi lá na Copel, senhor Ismael, pedir para mim fazer um abaixo-assinado para o teu irmão voltar no hospital. Eu falei para ela que vereador não tem esse poder. O que ela tinha que fazer é ir na Secretaria de Saúde, ver que ela que é contratado, que a gente não tinha. Fui lá, fui falar isso aí. Então, quer dizer, todo mundo que vai atrás, eu estou atendendo, não importa para quem votou, porque nós estamos aqui, não é para servir meia dúzia, não é favorecer um, favorecer todos, então é todo mundo. Eu entrei na política, gente, eu não tenho grupo político, eu não fui eleito por grupo político, eu fui eleito pela minha família e pelos meus amigos, para tentar fazer alguma coisa diferente. Agora, o que eu vejo aqui é que estão acontecendo, só que ela falou que simplesmente não tem, vai ficar desse jeito, vai ser do jeito que eles querem, mas tudo bem. A corda arrebenta para o lado mais fraco. Só que é o seguinte, nós aqui estamos usando o cargo, eles também estão. Mas lá fora, aqui a gente é vereador, lá fora é um cidadão comum, o prefeito é um cidadão comum, a secretária é, mas tem que ter ética. Então, se é assim que vão querer, gente, infelizmente, a coisa vai desandar. Não sei se o prefeito, o vice-prefeito, falei que eu digo que os secretários não estão sabendo, mas a secretária falou que teve o aval do prefeito. Perguntei para ela, então é mentira que você falou para o prefeito que não dava certo 2 escolas? Não, eu falei para ele. E mais uma coisa, a menina que está no 4ª série que vocês vão transferir, a minha esposa, está chorando lá que não quer ser transferida do local. Não, mas ela esteve aqui e não falou nada. Mas agora à tarde, um pai de um aluno, da 4ª série do Luiz Valério, me encontrou, Zé, e como é que está com a tua esposa? Eu falei, mas que coisa? Não, porque a minha filha chegou chorando em casa, falando que a professora ia sair, não é contra a tua esposa, mas tão acostumada com a professora, e a professora chorando que não queria sair do local. Então, quer dizer, o que é isso aí? A minha mulher é professora e dá o contraturno. Agora vamos tirar uma professora daqui para ir dar o contraturno lá. E ela pegar a regência no meio do período? Se fosse daqui 30 dias, 40 dias, beleza. Ela é funcionária pública, concursada como professora. Ela pode dar aula em Paranagi e em qualquer escola municipal. O que eu não concordo é que fizeram um furdunço no sábado, domingo, falando, teve uma reunião que trocaram todo mundo, e ontem sobrou para ela, que nunca desceu para reclamar da diretora, só uma coisa que ela pedia para a professora, para a diretora, apoio, alguma coisa, e nunca recebeu. Agora, todo mundo reclama, e a culpa sobra nela, ela é o bode expiatório, porque eu sou vereador, para mostrar que eles têm força. Beleza, nós somos minoria, mas Deus está vendo. E falam muito em Deus, né? Falam muito em Deus aqui, mas o que eu vi continua a mesma coisa. Eu não fiz parte da gestão passada, se tem gente que foi perseguido, alguma coisa, eu só sei o seguinte, e mais uma coisa que estiver me ouvindo. Vereador, um minuto para concluir. Obrigado, senhor presidente. E mais uma coisa, se algum funcionário público se sentir perseguido, alguma coisa, pode me procurar, ou na minha casa, ou qualquer outro lugar, porque o sindicato, pelo jeito, está fechado. Né? O presidente do sindicato está trabalhando na prefeitura. É o direito dele trabalhar também, o prefeito põe quem ele quer. Então,
nas gestões passadas, como os outros gostam de falar, qualquer funcionário que reclamasse para o presidente, ele estava na mesma hora reclamando, pedindo soluções. E agora, como nós não temos, eu estou pondo à disposição. O que eu não concordo é com esse assédio. Paga, põe quem ele quer, aonde ele quer, do jeito que ele quer. Mas a população não pode ser maltratada e nem os funcionários. É só isso. Obrigado. Eu convido a vereadora Maria Lúcia que faça uso da tribuna 10 minutos. Mais uma vez, boa noite. Primeiramente, quero desejar aqui a todos os trabalhadores, principalmente ao funcionário, ao funcionalismo público. Segunda-feira agora será dia 1º de maio, Dia do Trabalhador. Então, quero deixar aqui os meus parabéns. Eles que com muita dedicação, com muito amor, desempenham as suas funções. Às vezes, alguns não são reconhecidos, mas, mesmo assim, desempenham as suas funções com amor, com dedicação. Agora, outro assunto que me traz aqui na tribuna é o descaso com o ser humano. Foi o que aconteceu esta semana. Uma senhora, ela ganhou nenê hoje o nenê dela está fazendo 27 dias. E ela está com suspeita de câncer no útero. Ela precisou ir para Londrina para fazer uma biópsia. Então, ela teve que ir às 5 da manhã. Lógico, é o horário que a Kombi, que a van sai daqui. Então, ela foi às 5 da manhã, teve que levar o seu bebê, porque é um bebê 27 dias, e mama no peito. Então, não tinha como deixar esta criança. E a consulta dela era às 13 horas. Meia hora antes da consulta, o motorista, coitado, foi lá e falou assim, eu vou ter que ir embora, não vou poder te esperar, que eu tenho que levar a van para fazer revisão. Aí a pessoa falou, mas falta meia hora para a minha consulta. Daí ele falou, mas eu tenho que ir, é ordem, e funcionário tem que cumprir ordem, Então, estou isentando aqui, o motorista ele não tem culpa. Ele veio embora. E esta senhora ficou lá no Prudente, com este bebê, certo? E sem condições de vir embora. A criança, desde as 5 horas da manhã, sem um local, lógico, como que ia dar banho na criança? Lá nós sabemos que não tem lugar para trocar. Então, exposta lá naquele local que nós, quem foi lá conhece, sabe, a quantia de pessoas que entram e saem daquele hospital, ela de cesárea, a ponto de pegar uma infecção e passar por tudo isso. Então, eu pergunto, é desumano ou não é? Esta pessoa chegou na casa dela, eram quase 8 horas da noite. Por quê? Teve uma ambulância daqui que saiu, foi para Londrina para internar um paciente. Aí essas pessoas tiveram que vir com ela. Vieram acho que em 5 ou 6 na ambulância. Porque o que eu estou sabendo é que teve que vir deitado na maca, uma pessoa teve que vir, porque isso também teve gente que estava em Arapongas, que teve que vir para Londrina para pegar carona para poder vir embora. Uma veio deitada na maca, 2 vieram deitadas no banco. Então, gente, olha o descaso. Principalmente com esta senhora, com uma criança de 27 dias. E
com certeza ela não tinha dinheiro para comer. Então, eu gostaria que fosse, né, que olhasse com mais humanidade para as pessoas, principalmente essas pessoas que necessitam, que precisam da saúde. Agora, está ali na minha gaveta, né, eu não peguei, alguns certificados de pessoas que no final do ano passado fizeram um curso de panificação. E pediram para a administração atual ir buscar estes certificados lá no Senai. A resposta que deram, né, para essas pessoas foi o seguinte: não sei se vai dar, porque foi da gestão passada, e, né, então tem que ver se vai poder ou não, tal. Gente, sempre nós sabemos que tem condução que vai para Londrina direto. Então, o que custava passar lá no Senai e pegar esse certificado para essas pessoas? Aí vieram, né, pedir para que nós fizéssemos isso. Aí, como meu amigo Fábio ia para Londrina, liguei para ele, falei: Fábio, dá para você passar lá amanhã, estar pegando esses certificados para entregar, né, para essas pessoas que necessitam, né, que querem o certificado? Ele passou lá, pegou o certificado, deram autorização para ele pegar, amanhã, né, vou estar entregando. Então, gente, são coisas pequenas, mas que fazem a diferença. São coisas pequenas que não custa nada. São apenas favores, não importa se foi contra ou se votou ou em quem que votou. Nós temos que agora esquecer isso. Mas o que eu estou vendo, o que eu estou sentindo, infelizmente, é que está tendo algumas diferenças. Voltando só naquele assunto da saúde, né, a nobre colega, ela leu aquela carta, né, de agradecimento. Então, eu gostaria que mais cartas viessem a esta casa e que fossem lidas. E que eu não precisasse vir aqui na tribuna para estar falando sobre o caso desta senhora. Que, com certeza, para ela foi muito humilhante. Seria só, né, o meu pronunciamento. E, mais uma vez, eu quero deixar aqui o meu abraço para todos os funcionários. Com certeza, né, dia 1º terá uma grande festa, né, terá um almoço, com certeza, porque todo ano tem, então, com certeza, né, então, que este almoço, né, seja realmente uma festa. E quero, né, e também quero dar as boas-vindas a funcionário, né, que graças a Deus se recuperou, né, que há 12 anos estava doente, que agora retornou, né, a trabalhar. Então, eu quero desejar a este funcionário, dar a este funcionário os meus parabéns, né, a este funcionário, que graças a Deus, né, com a graça de Deus, ele está bem, ele sarou. E mandando. Senhor presidente, mais uma vez eu já pedi para o jurídico e mais uma vez eu peço. Eu estou na tribuna, ou o camarada, ele vê o que diz o regimento interno, ou eu vou pedir alguma advertência. Porque eu estou na tribuna e o senhor sabe que ele não pode estar usando a palavra. E o senhor nem chamou a atenção dele.
Vereadora, conclua o seu uso da tribuna e depois eu vou conversar com o vereador. Eu espero, realmente, eu espero que seja tomada alguma providência. Então, seria só. Muito obrigado. Eu convido a vereadora Ivani que faça uso da tribuna 10 minutos. Boa noite a todos e a todas. A fábula do porco-espinho. Durante a era glacial, muitos animais morriam por causa do frio. Os porcos-espinhos, percebendo a situação, resolveram se juntar em grupos. Assim se agregavam e se protegiam mutuamente. Mas os espinhos de cada um feriam os companheiros mais próximos, juntamente os que forneciam calor. E por isso, tornaram a se afastar uns dos outros. Voltaram a morrer congelados e precisaram fazer uma escolha. Desapareciam da face da terra ou aceitavam os espinhos do semelhante. Com sabedoria, decidiram voltar a ficar juntos. Aprenderam, assim, a conviver com as pequenas feridas de uma relação muito próxima, uma relação muito próxima podia causar, já que o mais importante era o calor do outro. E assim sobreviveram. Moral da história. O melhor relacionamento não é aquele que une pessoas perfeitas, mas aquele onde cada um aprende a conviver com os defeitos do outro e consegue administrar suas qualidades. Ser um sábio é para aquele que soma, multiplica e nunca divide ou subtrai, mesmo mediante as diferenças, as diversidades e tudo mais, onde até mesmo os opostos se atraem e juntos almejam atingir um objetivo. Quero aqui dizer a todos da nossa população, aos nossos nobres vereadores, que essa história muito me chama atenção. Como professora, muitas vezes eu entrava na sala de aula com os meus alunos e levava uma fábula, uma meditação para a nossa reflexão do nosso dia a dia. No nosso dia a dia, nós convivemos muitas vezes com os espinhos, mas nós temos que aprender a conviver, porque uma equipe, muitas vezes, ela não é perfeita. E a perfeição somos, às vezes, nós que almejamos, nós que buscamos. Muitos está na qualidade do ser humano. Nós gostamos de olhar o defeito das pessoas e até mesmo usar o dedo para apontar as feridas. E muito menos nós usamos os nossos dedos para curar, para sarar. É mais fácil eu atingir o defeito do ser humano do que olhar a qualidade dele oculta. Muitas vezes nós não valorizamos o nosso próximo, mas nós somos os primeiros a pegar a pedra e atirar. Isso está em nós, do ser humano. Mas nós devemos aprender que quando nós almejamos algo, nós temos que fazer no coletivo. O individual não dá certo, não chega a lugar algum. E eu gostaria, assim, de dizer, né, como professora do quadro do município, tenho orgulho da minha profissão. Vejo que ela é dolorosa, ela não é fácil, ela muitas vezes nos fere, porque ensinar é algo árduo. Não requer só na escola, ela requer também de casa, né? E o professor, ele tem essa missão árdua de estar dentro de uma sala de aula ou de estar dentro de uma instituição, direcionar com pessoas diferentes, que pensam diferente, que agem diferente, mas nós temos que ter uma forma de conviver, de ser diferente e de saber que nós somos uma constituição, que nós temos uma autarquia, que nós temos os representantes, e muitas vezes a palavra de Deus mesmo nos diz que nós devemos ser submissos aos nossos chefes, aos nossos líderes, né? E não, muitas vezes, ficar criticando.
Gostaria de colocar aqui também, né, que às vezes a regência, ela, né, principalmente aos professores que dobram, ela não é fácil, ela é difícil, né? Os alunos hoje são difíceis, mas quando nós dizemos sim, né, quando nós dobramos o nosso período, nós também estamos aptos para estar lá e fazer o melhor para os nossos alunos. Gostaria também de dizer que dentro da nossa categoria do Estatuto dos Servidores, os nossos diretores, os nossos chefes, eles têm, né, a autonomia para essa mudança, para fazer, né, essa mudança que o caro nosso nobre vereador disse, né? Muitas vezes não é satisfatório, né? Nós pensamos sim nos nossos alunos, como poderia ser diferenciado, mas para, né, que nós possamos ter uma qualidade, às vezes há necessidade. Gostaria também de dizer, né, que 4 meses de administração é um equívoco eu chegar aqui e dizer de uma pessoa somente que foi beneficiada. Enquanto nós vimos ali na audiência pública o total de prontuário que foram atendidos na nossa população. Nesses dias mesmo nós estávamos avaliando e o total de pessoas que já passaram em procedimentos médicos, em consultas, passa já do número até mesmo de habitantes do nosso município. 4 meses. E todas essas pessoas, esse número que está lá registrado na saúde, passaram pelo atendimento. Quer seja num prontuário de um atendimento, de uma consulta, de um exame, está lá registrado. Isto é competência, isto é uma responsabilidade com a população. Eu sei que foi um equívoco meu citar uma pessoa, é pouco, são muitas que foram atendidas. E eu quero dizer assim, que uma só pessoa não pode também ser usado uma tribuna para falar de um caso. A nossa competência como vereador, quando chega em mim, e eu vou dizer para todos, quando chega algum caso que é cabível ao vereador ir na secretaria, reivindicar para esse cidadão aquela necessidade, eu creio que é assim. Eu vejo dessa forma, ir buscar recursos e procurar dessa secretaria o que está acontecendo. Não houve, não teve, aí eu vou usar a tribuna e vou recorrer do administrativo e vou passar para a população. Mas a função do vereador não é vir aqui e falar o que aconteceu lá de mal. A função do vereador é ir no local, buscar saber realmente o que está acontecendo, qual é a solução que nós podemos dar para aquela pessoa que necessita. Aí sim, eu chego aqui e vou cobrar da pessoa que está lá que ela não está sendo competente. Mas eu chegar aqui e eu falar de algo que aconteceu ali, mas eu fui buscar, eu fui nessa secretaria, eu fui nesse órgão buscar solução para aquela pessoa, é muito fácil às vezes eu criticar, mas o difícil é eu fazer, né? Então eu gostaria assim de dizer que ser vereador é ir buscar. Às vezes dói, porque às vezes a gente chega, às vezes, né, o secretário, muitas vezes vocês observam aqui que eu entro com um requerimento. Eu não quero bater de frente com ninguém, mas se existe, né, a pessoa veio, vamos fazer um requerimento, vamos fazer, mas agora se houve algo e esse algo não foi buscado solução, aí fica meio complicado eu chegar aqui e dizer, né? Quero aqui também parabenizar a administração por várias emendas que está chegando no nosso município. Isso é competência, isso é vontade de trabalhar, isso é ver o nosso povo sendo atendido. Muitos, às vezes, criticam sim, e a crítica ela é boa porque ela nos instiga a estar lutando, a estar fazendo algo bom para a nossa população. E isso nós estamos vendo, uma competência, uma responsabilidade de buscar recurso para a nossa população. E gostaria também de dizer, né, que os nossos funcionários, né, nós sabemos que muitas vezes a administração ela não atinge a todos, mas eu acredito que a administração
atual, ela está valorizando a cada um no seu tempo, no seu momento. Vereadora, 1 minuto para concluir. E eu acredito que nós podemos fazer a diferença sim. Nós estamos apenas em 4 meses de administração, enquanto nós já tivemos 12 anos que se passaram. E eu acredito que nós podemos fazer a diferença. Vamos ver o que vamos acontecer no decorrer. E depois, nós vamos, se tiver pedras, nós vamos atirar. Mas eu acredito que nós vamos ter muitas coisas boas para a nossa população. Boa noite. Eu gostaria de convidar o vice-presidente dessa casa que faça uso do assento. Com a palavra o vereador Galego. 10 minutos. Mais uma vez, boa noite, vereadores, vereadoras, amigos e amigas aqui presentes. Também quem nos acompanha pelo site da Câmara, boa noite. Bom, quero começar agradecendo aqui o vereador Fábio Valério, né, falou meu nome aqui, dando os parabéns, obrigado. E quero usar um pouco das palavras no vereador. Quando o vereador fala quantos 100 dias vai demorar para marcar um exame, ou arrumar um ônibus para levar pessoal para Londrina, para Pongas, ou perto de Curitiba, em Campo Largo, eu tenho certeza que não vai demorar muito 100 dias, não. Muito diferente dos 12 anos que demorou. Porque foram 12 anos que a nossa população sofreu com falta de exames atrasados há 1, 2, 3 anos. Nós pedimos aqui, projeto do vereador Pardinho, que fosse feito o ônibus da saúde em 2 horários. Se eu não estou equivocado, posso estar, a nova vereadora Maria Lúcia votou contra, tão preocupada, né, com certeza, com essa senhora que teve lá em Londrina com a criança, e tem que estar preocupada mesmo, que é o papel do vereador, só que quando a gente pediu o horário do ônibus em 2 horários, para facilitar a vida dos menos favorecidos, ela votou contra. Então, não dá para entender muito, né? Porque ia facilitar com as pessoas, porque tem gente que marca consulta em Cornélio meio-dia, 1 hora. Se o ônibus saísse daqui, um exemplo, 6h30 e voltasse 11 horas, quem marcou 1 hora poderia ir na segunda linha, poderia ir alimentado, com a barriga cheia. Talvez, que nem ela falou, um pai ou uma mãe não tem R$1 no bolso, e é verdade. Verdade, porque eu sou a prova viva, que é as pessoas que eu carrego. Tem vezes que um pai ou a mãe não tem R$1 para pagar um salgado para um filho. Mas esse ônibus em 2 horários poderia ajudar em muito, né? E a prefeita Magra, ela vetou o projeto, a gente quebrou o veto, só que esse mesmo projeto não foi feito. E é estranho, né? Me cria uma estranheza, né? Hoje, a preocupação, com certeza, tem que ter mesmo, mas né, o 11 em 2 horários também seria tão bom, né? Para a população, principalmente para os menos favorecidos. Aquele que não tem um carro, aquele que depende da prefeitura, aquele que tem uma criança pequena, tem mãe que tem 4, 5 filhos, que não tem com quem largar se uma criança está doente. Se tem 2 horários, o quanto que ia facilitar? Né? Muito ia facilitar. Essa senhora que aconteceu, eu não sei quem que é, mas com certeza não pode acontecer. Com certeza não é do conhecimento do prefeito James, nem do vice Samuel, que ele, de maneira alguma, ele permite esse tipo de coisa. Na gestão passada, gosto de falar porque eu tenho que falar do passado para viver o presente. Quantas e quantas vezes? Só que eu procurava. Eu ia no secretário da saúde, que tudo a vida me atendeu bem, e eu corria atrás. Aquele hospital do câncer, eu fui várias vezes. Levar pessoas para visitar, levar até doente. Quer dizer, eu fazia meu trabalho. Eu não vinha só na tribuna e ficava falando. Eu pegava no pesado, eu pegava na massa. Como bem dito pela vereadora Ivani, usar a tribuna, fazer crítica, mas nem ir na Secretaria de Saúde, saber o porquê que a ambulância não foi no horário, porque deixou a pessoa, mas não dá para entender.
O nosso trabalho aqui do vereador é representar o povo. Se eu souber que largou alguém lá, eu na mesma hora eu entro em contato com a Silvana, com o prefeito, com o vice-prefeito, porque esse é o trabalho do vereador. Agora, não adianta nada eu ficar sabendo, vir aqui na tribuna e falar. Falar. Só que o que eu fiz? Nada. Eu ajudei essa família em alguma coisa? Não, nada. Então eu acho que as coisas têm que ser feitas de uma maneira correta, né? Não adianta nada eu ser um demagogo, usar uma tribuna aqui e falar que largaram uma senhora em Londrina, só que eu não fui na secretaria reclamar, não fui falar com o prefeito e também não peguei meu carro para buscar. Então não adianta nada. A pessoa que sente na pele, ela tem que sentir na pele, mas tem que fazer. Não é só sentir e fazer de conta sentindo. É muito fácil falar que está com pena, está com dó. É muito fácil. Agora pegar, colocar no carro, levar e ficar 4, 5, 6 horas esperando, isso é para poucos. Poucos. Sai na rua aí e falo de cabeça erguida. Levei e levo muitas pessoas. Não espero só do poder público. E isso não é de agora. Estou vereador aqui há 8 anos, indo para 9. Na época o Nilton foi prefeito, eu fazia isso. Na época a dona Marca foi prefeita, eu fazia isso. Quer dizer, eu estava ajudando a administração. Sabemos que não é tudo que a administração consegue fazer. É lógico que não pode acontecer de uma senhora com uma criança. Não pode. Mas infelizmente tem horas que acontece. E não é só sertaneja. Sertaneja, a saúde daqui, ela não é ruim. Como também não era ruim na época da dona Magda. Não era das piores. Existiam exames que estavam em atraso e foi uma luta. Sempre falei, Cornelinho, isso não pode acontecer. Esse ônibus que foi para Campo Largo é porque a secretária de saúde conseguiu lá os exames. A prefeitura não bancou esse almoço porque a prefeitura não pode bancar sem nota. Senão o prefeito é cassado. Mas a secretária da saúde, preocupada com quem ia nesse ônibus, ela fez esfirra. Colocou uma monitora dentro desse ônibus. Então tem coisa que talvez a gente fala aqui e a população não tem um conhecimento 100%. Se pudesse ter pago um marmiteco, alguma coisa, tinha pago. Mas como que vai pagar sem nota? O prefeito vai ser cassado? Então tem algumas coisas que não tem como. Só que conversando com o prefeito James, com a secretária de saúde, estão vendo esses R$100 que o pessoal está pagando aqui em Arapongas. Toda a vida pagou. Começou com 30, foi para 50, ano passado era 80. Eu, como vereador nessa casa aqui, não sou eu. Os vereadores que estão aqui reeleitos, várias vezes ajudou. Agora vem falando que estão pagando R$100. Toda a vida pagou e ninguém resolveu o problema. Eu sou vereador há 8 anos. Tem vereador que é 12, há 20 anos. Quer dizer, o prefeito James entrou aí, falou para mim, Galego, nós estamos vendo um meio aqui que a prefeitura possa pagar. Conversei com a secretária da saúde. Galego, nós estamos procurando os meios legais para a nossa população. Já tem caso, conversei com a secretária hoje aqui, com alguns vereadores na sala do presidente, já tem casos que se o médico emitir a nota, a secretaria paga. Não são todos os casos que o pessoal está pagando. É que se o médico não emitir a nota, como que a prefeitura vai pagar? Tem alguns casos que o médico dá a nota e está sendo pago. Então, eu acho o seguinte, as coisas vai melhorar. Nós peguemos aqui uma administração que não fez nada há 12 anos. Tem uma senhora aqui que mora perto da garagem que estava perdendo parte do cérebro dela. Por quê? Não conseguiu uma ressonância. Estou mentindo? Levo vocês na casa dela. Não vou citar um nome aqui que não é ético. Conseguiu. Tinha uma criança aí, que a vereadora usou a tribuna aqui e falou que a mãe tinha que pegar dinheiro emprestado. Sabe quantos anos tem a criança hoje? Parece que 11, 12 anos. Sabe quanto tempo tem o problema da criança? Desde os 6 anos de idade. Faz 7 anos que a criança tem problema. Né? O James entrou faz 3 meses, indo para 4.
O que eles não resolveram em 12 anos, que é que o prefeito resolve em 3 meses. Agora, se eu não estou enganado, eu nunca vi vereador aqui usar a tribuna e falar dessa criança que está perdendo o testículo. Eu nunca vi falar. Muitas vezes, eu defendi a população aqui. E eu não me lembro... Vereador, 1 minuto. Eu não me lembro que essa vereadora, tão preocupada hoje, usou a tribuna algum dia para defender exame atrasado há 2 anos, consulta que pagava 80 conto. Eu não me lembro. Posso até puxar um arquivo aqui das imagens, que é gravado em áudio e vídeo, para ver se eu não me lembro. 8 anos. Eu nunca vi ela batendo na Dona Magra aqui. Eu nunca vi. Ao contrário, se o James souber que ficou uma pessoa em Londrina, em Cornélio, e não foi buscar, eu brigo com ele. Quer dizer, nós estamos aqui sim, para defender a população. Mas defender, não ser demagogo. É só. Explicações pessoais, vereador Fábio Valério, 5 minutos. Explicações pessoais, vereador Zé Marcos, 5 minutos. Boa noite novamente. Como se diz, né? A vereadora Ivani falou que o cargo de professor é muito bom, está muito sofrido e tal. Eu concordo com ela que quem faz o curso de professor tem que encarar as coisas. Só que se você vê no município, eu perguntei para a secretária, vocês estão falando aí que tem que ir atrás, perguntar o que aconteceu. Eu fui atrás da Secretaria de Educação. Como fui na Secretaria de Saúde, como fui na assistente social, onde precisou de ir, eu fui perguntar o que está acontecendo. O que simplesmente falaram que 2 professores, uma professora dobra em Paranagi, 2 regências, que são acho que 7 ou 8 alunos, e outra professora também, mas é na mesma escola com muito pouco aluno. Então, não souberam explicar. Então, é a única professora... Vereador, o senhor tem que falar em explicações pessoais ou do projeto ou do requerimento da vereadora, porque é explicações pessoais, o senhor não pode sair do assunto. O senhor tem que voltar ou no projeto que o senhor votou contra, ou no requerimento da vereadora. Um dos dois. Tudo bem. O senhor não pode então, sair. Não vou falar nada, não. Só que eu queria que também, presidente, o senhor chamasse atenção de outros vereadores que interferem na hora e não está sendo chamado. Só isso. Boa noite. Convido a vereadora Maria Lúcia, 5 minutos de explicações pessoais. Eu vou deixar para falar nos meus 2 minutos, apesar que eu gostaria, como eu fui citada na tribuna, né, que o nobre presidente me desse a oportunidade de eu estar me falando. Né? Pois não, pode falar. Quando ele disse que eu não peguei o carro para levar essa senhora, foi hoje às 8h30 que essa pessoa me procurou e perguntou se tinha mudado as regras. Então, essa pessoa já tinha ido e já tinha voltado aqui para a Sertaneja. Quando disse que ele faz, que gostaria, né, que se eu faço ou não, eu já falei que o que a mão direita dá, a esquerda não precisa ficar sabendo. Essa mesma pessoa que precisou ir para Cornélio, hoje me pediu uma ajuda, certo? Eu não gosto de estar aqui falando em microfone, porque eu acho que não tem necessidade disso. Mas os outros não precisam saber o que eu faço ou deixo de fazer, o que eu ajudo ou não. Eu ajudei. Certo? Então, quando o nobre colega diz que ir para uma tribuna e criticar é fácil, mas nesses 8 anos, o que eu vi nessa tribuna foi somente isso. Foi somente críticas e falar mal. Ia para aquela tribuna para somente criticar. Eu duvido que ele procurava, o único secretário que ele procurava
seria só o da saúde que ele procurava, porque ele queria ter um bom relacionamento para ele poder ter as consultas dele. Agora, Vereadora, 2 minutos, viu? então, Concluiu? não concluí, vou concluir agora. Estou a minha defesa. Agora, quando fala das notas, que precisa da nota fiscal, gente, isso aí não é dessa gestão, não. Quando na gestão passada era criticada porque não pagava algum exame que tinha que ter a nota fiscal, pronto, isso aqui virava um caos. Então, os papéis hoje se inverteram. Seria só. Eu convido mais uma vez aqui o vice-presidente, que eu vou usar meu tempo à tribuna. Explicações pessoais. Com a palavra para explicação pessoal, o vereador Galego. 5 minutos, vereador. Pois não, obrigado. Eu vou comentar o que estava hoje aqui. É o papel que chegou protocolado aqui nessa casa, né, da Luzia Lido, onde ela vem por meio de agradecimento à Secretaria de Saúde, ao prefeito. Não, vereadora, deixa ele. Pela ordem, senhor presidente, explicações pessoais, ele falou para o colega que estava na tribuna que seria só sobre o projeto ou sobre o meu requerimento. Ele está falando da carta. Mas é um documento que foi encaminhado para casa, né? Mas explicações pessoais, senhor presidente, chama o secretário, por favor. 1 minuto, então, vereador. Senhor presidente, não precisa chamar a secretária, não. Depois eu vou. É do assunto do dia, então, senhor. Então tá, vou fazer um comentário do assunto do dia. Esse projeto que foi votado hoje aqui, do prefeito Gemos, aonde pede, para que vocês possam entender, de 20% para 10%. Talvez fala 20%, a pessoa fala, nossa, mas 20% quanto que é? 20 cargos? É 20% de 32 cargos, que daria em torno de 3 ou 4 cargos. Mais ou menos isso aí. Mais um pouquinho, menos um pouquinho. Agora, o porquê que ele entrou com esse projeto? Eu vou explicar o porquê. Existe alguns cargos, não todos, alguns cargos, que tem pessoas que estão ganhando mais com a gratificação, que dá em torno de 3,5, 3 alguma coisa, até 4 conto, e não aceita ser um chefe para ganhar 2.000, 1.800 conto, que não é diretor. E esses cargos têm que ser ocupados por alguém. Então, a diferença aí que vai dar é 3 ou 4 cargos. Agora, eu não sei qual que é a preocupação dos vereadores, me desculpa, mas no mandato passado existia chefe de gabinete que não ocupava o cargo e a vereadora queria aumentar o cargo, votou a favor aqui, de 1.800 para 3.600. Então, né, a gente não consegue entender. Hoje o prefeito manda um projeto para dar 4 cargos, porque tem funcionário que é concursado que não aceita ganhar menos, que é isso que fala aqui no projeto. Só que a vereadora votou aí na gestão passada, nós fomos contra, gente que não estava ocupando, chefe de gabinete, querendo pagar 3.600. Quer dizer, a vereadora é meio demagoga, né? Esquece do passado. Tem que ter mais cabecinha boa, seria só. Eu vou fazer a gentileza de perguntar, que eu não precisava nem perguntar. Algum vereador quer fazer seu tempo, usar seu tempo de líder? As palavras, senhor presidente. O assunto, vereador. O assunto é sobre perseguição. 2 minutos para perseguição. O que eu vejo aqui é o seguinte. Nós somos 9 vereadores
e como já foi falado por alguns membros aqui, que são maioria, fazem o que querem. E eu estou vendo que é isso mesmo. Vereador ergue a camisa, vereador bate palma, vereador interrompe na tribuna e não é chamado a atenção. Eu, como sou a primeira vez que estou no mandato, fui falar ali e fui chamado a atenção. Tudo bem, concordo, é o regimento interno, mas que seja cobrado para todo mundo. E mais uma coisa, eu fui atrás da secretária e ela não teve o que falar. As gestões passadas, como diz, a Maria Lúcia foi vereadora, vocês foram, a oposição batia e a situação defendia. O que eu vejo hoje, a situação está defendendo. Espero que não tenha nada para criticar, porque se chegar algum projeto, alguma coisa que não for bem para o município, espero que o pessoal, o vereador que representa o povo e não o prefeito, que também fale alguma coisa aqui, que é muito fácil elogiar. Até hoje eu não fiquei criticando, o prefeito põe o que ele quer, o que faz o que ele quer. Agora, o assédio moral, eu não concordo. Se já falavam que na gestão passada tinha, eu não era, nunca fui vereador e nunca participei de gestão. Então, vamos ver isso aí. E já estou de novo colocando meu nome à disposição. Quem quiser me procurar, sabe onde me encontrar. É só isso, obrigado. Bom, como é eu que dirijo essa reunião, eu tenho que falar aqui agora. Eu, vereador, eu sou obrigado, porque explicações pessoais é o assunto da matéria, algum documento que chega na Câmara Municipal. Sobre o vereador Ismael, eu falei para a vereadora que eu vou ter uma conversa junto com o jurídico, com o vereador Ismael. Então, não estou deixando, estou tentando fazer a reunião da maneira mais passiva possível. Então, só que nas explicações pessoais eu não posso deixar. Infelizmente eu não posso. Não é o regimento interno da casa. Posso responder, presidente? Pode falar. Não, você está conduzindo certinho. O que eu vejo é que tem gente passando os limites. Como eu não podia falar, simplesmente eu parei. Agora tem gente que é chamada a atenção que está errado e continua fazendo. É só isso. Obrigado. Dando procedimento à reunião, algum vereador quer usar seu tempo de líder? Peço a palavra, senhor presidente. O assunto, vereador? Trabalho. 2 minutos para trabalho. Eu gostaria, sim, como líder do PHS, a dizer a todos os nossos funcionários meus parabéns, né? Sertaneja é o que é, graças também ao seu serviço, à sua lida, né? Aos seus sofrimentos. Nós queremos, assim, parabenizar a todos os servidores públicos pela dedicação, pela compreensão, por muitas vezes a falta de compreensão em si como ser humano, né? Nós queremos, assim, parabenizar, desejar um feliz dia do trabalho para cada um e dizer assim que nós só podemos dizer que somos quando nós nos ajuntamos e quando nós podemos fazer a diferença. Que nós possamos, né, nos unir e fazer o melhor pela nossa cidade, tanto o funcionário público como aquele também que trabalha, que está na lida do seu dia a dia. Quero parabenizar a todos os trabalhadores do nosso município e do nosso país também. Parabéns. Mais algum vereador? Peço a palavra, senhor presidente. Assunto, vereador? Saúde. 2 minutos para saúde. Boa noite novamente. Eu só quero continuar o discurso da nobre vereadora, quando esteve na tribuna, e dizer para ela o seguinte, que em todas as administrações existem erros e existem reclamações. Só que eu nunca vi a população de Sertaneja reclamar tanto igual estão reclamando hoje. Eu tenho uma conversa de 2 políticos daqui de baixo da prefeitura com o Gildo Alves, radialista, aqui no meu celular, te mostro. Você vai ver a lamentação do político que tem aqui embaixo, não sabendo por que a população está reclamando tanto. Nessa conversa, ele cita todos os exames, quanto ganha o médico, quanto ganha tudo. Eu tenho a conversa. Então eu quero dizer o seguinte, se hoje está tendo mais reclamações do que na administração passada, é porque a administração atual ainda não conseguiu deixar a saúde no patamar que veio nos últimos 12 anos. E a saúde do nosso pessoal que vai para fora também tem que ser lembrada.
o nosso presidente disse que a alimentação não foi paga por falta de nota fiscal. Eu acho que é uma inexperiência do nosso executivo ou dos seus assessores, porque era só entrar em contato com algum restaurante e fazer a dispensinha de licitação. Isso é saúde, está deixando a pessoa hidratada, saudável, água, alimentada. Seria só isso, senhor presidente. Mais algum vereador? Como líder do PPS, queria falar sobre o Dia dos Trabalhadores, dar o parabéns para eles. Mas antes, 2 minutos. falar, eu não me inscrevi, mas eu acho muito engraçado. O vereador vem na tribuna e quando cita alguns funcionários, entendeu? Porque esse vereador também já foi funcionário, e cita falando porque os cão de guarda não saem para fazer as coisas. Só que esse vereador, é bom lembrar que ele era funcionário de administração passada, ele vivia pelos cantos, futricando, falando em política, e essa casa aqui, nunca ninguém, todo o tempo que eu estou aqui, nunca ninguém citou um funcionário, seja situação ou oposição, essa casa nunca citou um funcionário como cão de guarda. Eu quero ver como a pessoa vai dar parabéns para o Dia do Trabalhador, se ele cita o trabalhador. Quando ele fala cão de guarda, ele cita várias pessoas. Eu acho que para nós estamos aqui, a primeira coisa é a educação. Entendeu? Vou deixar meu parabéns no Dia dos Trabalhadores. De verdade. Mais algum vereador? Peço a palavra, senhor presidente. O assunto, vereador? Funcionário. 2 minutos. Também quero parabenizar a todos que estão aqui presentes, inclusive tem funcionários aqui hoje do município, a senhora Ivone e os demais presentes, e quem nos acompanha pelo site da Câmara. Eu quero deixar aqui meus cumprimentos, meus parabéns pelo seu dia, o Dia do Funcionário Público. Quero deixar registrado nessa Casa de Lei que hoje meus parabéns e meus cumprimentos a todo o funcionalismo público. Obrigado, senhor presidente. Mais algum vereador? Em nome da Câmara Municipal de Sertaneja, a Câmara Municipal também dá os parabéns a todos os trabalhadores, não só de Sertaneja, do município, mas também do nosso Brasil. Parabéns a todos. E, portanto, alcançando os objetivos dessa reunião, e nada mais havendo, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão ordinária. Agradecemos a colaboração e a presença de todos. Muito obrigado e tenham uma boa noite.